Olá, meus amores, boa tarde! Mais um dia de live com flores, com conhecimentos, com experiências incríveis para compartilhar aqui com vocês. Olha como que a minha mesa já está bem colorida, vamos todos entrando. Quem aí, né, tem curiosidade, tem vontade de aprender um pouco mais sobre flores, arranjos, decorações, não é mesmo? Vamos entrando, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Márcia. Muita gente nova, fico tão feliz, meninas. Quem aí tá começando? Pessoal, vamos combinar uma coisa? Quem for novo por aqui e já tiver pleiteando começar, está estudando a possibilidade de entrar nesse ramo, né, e aprender conosco, coloca aí de onde que você é, se é novata, é bom eu saber assim, de onde que vocês são, a gente vai trocando bastante experiência bacana, viu? Na live passada a gente teve bastante gente do Nordeste, nossa, era incrível. E assim, é uma região quente, assim como a minha aqui, né? Então é bacana porque a gente começa a trocar figurinhas, eu começo a contar aí pra vocês como que eu faço, né, com essas flores para que elas possam durar mais, para que elas possam ser, para que eu possa fazer escolhas mais assertivas para que durem para os nossos clientes, para os nossos eventos, não é mesmo? Eu te encontrei hoje. Marlene, aonde, Marlene? Ai, onde que eu tava hoje? Sandra do Nordeste, sou da Bahia. Estou falando pra você, essa mulherada da Bahia tá com tudo. Pessoal do Nordeste, um beijo pra todo mundo, viu? Me conta, meninas, da onde vocês são? Quem tá começando? Isso é muito importante pra nós aqui, tá? Eu sou de Portugal. Qual é o seu nome? É Beija-Flor, né? É uma empresa, né? Na live passada nós estávamos juntas, não estávamos? Eu lembro. Você contando das hortênsias. E olha o que eu trouxe aqui. Olha o que eu tenho aqui hoje. Pessoal, enquanto todo mundo está entrando, eu quero agradecer todas as interações. Rio de Janeiro, Celinha, um beijo, Celinha do Rio. Brasília. Que legal, meninas. Sara, seja muito bem-vinda, viu? Na aula passada você está de Portugal, então é muito legal de trocar aí essas figurinhas. Muitas flores aqui não funciona, né? E provavelmente aí vai funcionar. E assim como coisas novas a gente pode estar trocando junto também. Então a Sara vai ser muito importante aqui para nós, né? Isso, tem a questão dos preços, enfim, nós vamos trabalhar muito isso, nós vamos conversar sobre isso. Meninas, então vamos começar, né? Para quem não me conhece, para quem é nova por aí, meu nome é Muriel Ferrer, eu sou arquiteta, me tornei design de flores e trabalho atualmente neste ramo de flores, decorações e eventos. E o que a gente faz aqui, meninas? Eu quero ensinar vocês a empreenderem com arranjos de flores, a ganharem dinheiro, sem precisar investir estoque, sem precisar investir tantos dinheiro, sem precisar sair de casa. Olha que maravilha, né? Eu comecei dessa maneira, as coisas fluíram, as coisas avançaram e hoje eu tenho o meu negócio, hoje eu trabalho disso, hoje eu vivo disso. Então, eu quero desejar uma boa tarde para todo mundo e vamos começar. Pessoal, eu tô com bastante flores aqui, né? Vocês estão vendo, na aula passada a gente estava falando mais de teoria e eu acho que é muito importante a gente fazer essa mescla, falar um pouco sobre esse negócio, explicar um pouco das dores, das dificuldades, das alegrias também e de vez em quando a gente trazer aqui algumas maneiras de florir para inspirar quem já está começando ou para quem está ainda pensando, quem ainda está nessa questão aí, faço ou não faço. Então vamos lá. Meninas, na aula passada, na live passada, eu falei um pouco sobre o mercado, né? É importante a gente fazer uma recapitulação aqui do seguinte, é um mercado extremamente vantajoso, é um mercado muito rico, é um dos mercados que mais movimenta a nossa economia, né? De um modo geral, talvez, a gente pode falar do mundo todo também, porque as flores, elas não estão somente nos arranjos, né? Se a gente olhar, se a gente ficar atento, assim como eu estive lá atrás, quando eu comecei a pensar nesse negócio, as flores, elas estão em tudo, então é um mercado vantajoso, é um mercado que tem muito a crescer e se a gente usar a criatividade, se a gente não tiver preguiça, medo, rotina e se desafiar diariamente, você vai descobrir um universo bacana e talvez vai sair só daquela mesmice, só de flores, só de arranjos ou muitas vezes só de presentes, tá? Então vamos ficar alertas, vamos observar o que está acontecendo no mundo, porque tem muita coisa que dá para ser explorada através delas, né?
Flores de corte, para quem não sabe, tá? Na aula passada a gente falou sobre flores de corte. Para quem é do ramo, parece assim até meio óbvio, gente, mas tem muita gente que não sabe o que é flor de corte, tá? Então, flores de corte, resumindo, nada mais é que as flores que a gente colhe da planta. É completamente diferente da planta. A planta, ela tem raiz e em alguns casos ela tem as flores, né? Então, o que acontece? Quando as flores, a gente corta essas flores, elas se tornam flores de corte. Ah, mas toda flor toda planta tem uma florzinha, ou a maioria tem uma florzinha. Gente, não é essa florzinha. Vai ter as florzinhas que a gente planta no nosso quintal, vai ter as florzinhas que a gente pode às vezes conhecer até de viveiro. Mas as flores de cortes, elas por trás delas existe um mercado gigantesco. Tá? Como eu disse na aula passada, 90% de toda a produção das flores do Brasil está destinada para um único setor. Ou seja, não é aquela florzinha da nossa tia, ou do nosso jardim, que tem um caule desse tamanho que a gente corta, tá? Então elas passam por um processo diferenciado, elas têm um tipo de plantação diferenciada, ela já passa por uma mudança orgânica ali na sua concepção, para ser segmentada para um nicho específico, que no caso flores para evento e para esse mundo corporativo, tá? Ah, mas tem gente que faz só presente, tem floricultura que só trabalha com presentes, tudo bem, mas não se esqueça de avaliar, de analisar um mercado muito grande, que é o mercado de eventos, onde a gente tem maior vazão de arranjos de flores em si. Tá bom? Então é interessante a gente recapitular isso, pra gente entender o potencial que a gente tem nas nossas mãos e o tanto que a gente pode explorar este mercado, tá bom? Então hoje eu resolvi fazer um arranjo lindo, moderno e elegante. Quem que vai me acompanhar aqui? Quem que vai ficar comigo? E aí eu vou compartilhar com vocês uma coisa que foi muito desafiadora pra mim no começo. Vou até pegar aqui, vou abrir minhas florzinhas aqui, ó. Vou contar, calma, que eu sei que tem muita gente querendo saber as espécies, quais são elas, né? Vou contar tudo isso pra vocês no final. Mas antes eu quero compartilhar com vocês uma das minhas principais dores na época que eu comecei lá na minha casa, quando eu não tinha noção alguma sobre as espécies, sobre valores, o que usar, tamanho e tudo mais. Gente, eu não sabia as espécies, né? Eu admirava aqueles arranjos, eu olhava os arranjos incríveis, né? Eu me inspirava, inclusive, em alguns outros trabalhos, mas eu não sabia o nome delas. Quem aí já passou por essa situação? Quem trabalha com isso provavelmente deve ter passado. Quem ainda está pleiteando é o que eu mais escuto aqui. Ah, mas eu não sei o nome das flores, eu tenho dificuldade de fazer as composições. Então, acredite se quiser, isso também aconteceu comigo. Eu também não sabia o nome delas. E o mais interessante de tudo isso é que como eu sempre, o que me encantava quando eu via os arranjos dos outros trabalhos de outros colegas, trabalhos internacionais, daquelas composições incríveis com as flores, daqueles estilos meio inglês, aquilo ali me encantava. E o que mais me chamava a atenção era as cores, as misturas e aquela explosão de textura. Então, o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar o nosso olhar para esse tipo de trabalho, a gente já começa a entender o nosso estilo. A gente já começa a perceber o que de fato pra gente é encantador, né? Eu ainda não sei todas. Ó, a Sara, né, da Beija-Flor, ela não sabe ainda as flores. Sara, você já trabalha muito tempo com isso? Como depois você conta aí pra nós como que é o seu trabalho aí. E é isso, gente. Até hoje eu não sei todos os nomes de flores e tá tudo bem. O que a gente precisa saber é as melhores, ou aquelas que funcionam na nossa região, né? As meninas aí que tá no Nordeste, as flores daqui provavelmente vai dar super bom pra ir. Por quê? Porque aqui é quente igual, né? De um modo geral, a regra ela é a mesma. Só que quem tá lá no sul, quem tá num ambiente, num local que tem mais, com as temperaturas menores, elas vão mais altas, né? Elas têm mais suscetibilidade de durar mais, de ter mais tempo de vida. E tá tudo bem. Agora, aqui, de um modo geral, a regra é a mesma, né? Ter os mesmos cuidados. Existem aquelas espécies mais duradouras, né? Então, assim, eu me preocupava muito no começo de saber todas as espécies, mas de uma forma geral, a gente tem aquelas que a gente mais usa,
tá? Primeiro porque vai ser a que você mais vai encontrar no seu mercado local. Segundo porque talvez por conta de viabilidade, de custo, né? Então não precisa sair desesperado querendo saber a enciclopédia. Mas se você tiver ali pelo menos as 10 mais das folhagens, as 10 mais das flores, os princípios básicos para a gente fazer com que elas durem mais ou como começar a montar e cuidar delas, entende? Isso aí vocês vão levar para a vida, tá? E aí você pode estar lá em Portugal, você pode estar lá na Itália, você vai criar os seus arranjos, você vai montar os seus arranjos com a mesma técnica, com o mesmo embasamento, independente de quais forem as espécies, tá? E aí, gente, contando, eu tinha esse medo também, esse medo que vocês têm de não saber as espécies, de não saber nem por onde começar e como fazer as combinações. E como que eu comecei a tirar esse medo, né? Gente, conhecendo, fazendo. Eu trilhei alguns cursos, eu trilhei algumas técnicas de profissionais diferentes e eu fui surgindo dúvidas inúmeras vezes. E eu só consegui. O que fez eu ter mais fluidez com os meus trabalhos? O que me fez deixar o meu trabalho mais intuitivo na hora de eu desenvolver os meus arranjos? Quando eu comecei a juntar as experiências diárias, tanto dentro da minha casa, as minhas vivências com as próprias flores que eu escolhia da época, eu tive frustrações com alguns determinados tipos de flores, né? Eu até tenho uma história engraçada com a hortênsia, que é uma espécie extremamente delicada. Então, assim, eu só fui entendendo qual era a melhor, qual funcionava, principalmente num ambiente super quente, como o nosso aqui, fazendo. E não vou falar pra vocês, hoje eu consigo mostrar pra vocês toda a minha jornada. Eu consigo explicar pra vocês o que fazer, o que não fazer, como fazer, porque eu trilhei tudo isso sozinha e na marra, e eu consegui. Então, se eu conseguir, com todas as minhas dificuldades, eu tenho certeza que vocês, utilizando as dicas que a gente dá aqui, utilizando todas as ferramentas e as lives que a gente faz, todo o conteúdo que a gente deixa por aqui, gente, isso só vai te ajudar a encurtar caminho. Porque em épocas de internet e tecnologia, meninas, o tempo não quer dizer muita coisa, tá? E sim a velocidade com que você consegue fazer os seus trabalhos. Eu mesmo posso dizer que minha evolução, meu crescimento profissional e nas habilidades de fazer os meus arranjos, eles foram a jato. Por quê? Porque eu decidi. Quando a gente decide, isso não quer dizer o tempo. Muitas vezes você tá lá pensando que vai valer vale mais o tempo que você tem no mercado do que a sua intensidade. Eu falo pra você que a intensidade vale muito mais. Se você focar, se você for comprometida e desenvolver uma técnica bacana, você vai provavelmente conseguir voar aí com seus trabalhos e muitas vezes passar aí gente que já está no mercado há muito tempo fazendo, enfim, às vezes até cansada, né? Então, vamos acelerar sem preguiça, vamos aprender com coisas que a gente já sabe que funciona, não vamos perder muito tempo, porque a vida é assim, gente, é cíclica, né? Então, só não pode ter preguiça, tá? Quem aí já está trabalhando com flores, me conta aí. Eu vi que tem gente da Bahia, tem meninas que são de Goiás. Quem que era de Goiás aí que eu vi passando que eu não consegui enxergar? Então, gente, ó, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo uma limpeza. Qual que é o nome dessa flor mesmo? Eu tava comentando que eu não sei todos os nomes das flores até hoje, né? Alguém me contou aí que não sabe o nome das flores, a Sara, né? Então, gente, uma grande parte eu sei. Tinha medo de não saber, descobrir as principais, descobrir as que funcionam, descobrir como mantê-las. Depois é consequência, tá? Hoje mesmo, quando eu trouxe essas flores que estão aqui, que inclusive são flores que eu não tenho o costume de usar sempre, eu me deparei com essa, tá? Essa daqui, olha que bonitinha que ela é. Eu nem sabia o nome dela, eu nunca utilizei ela, vou estar aqui desenvolvendo esse trabalho justamente para poder contar depois isso pra vocês. Mas olha que bacana, né? Depois de 3 anos trabalhando com inúmeras possibilidades de arranjos, festas, eventos, tem uma que eu não sei e tá tudo bem, né? Ela me encantou, ela vai fazer parte aqui da minha composição. E o nome dela, gente, qual que é? Bouvardia. Alguém já conhece ela? Alguém conhece? Bouvardia, tá? Então ela é linda, fofa e ela vai entrar aqui.
tá bom? E aí, meninas, o que a gente tá fazendo, né? O que é interessante de tudo isso? Que quando a gente começa a fazer arranjos de flores, a gente se inspira. A gente se inspira no trabalho das outras pessoas. E o mais maravilhoso de trabalhar com flores naturais é que mesmo você utilizando as mesmas espécies que o seu colega está usando, você utilizando as mesmas espécies que eu fizer aqui, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês, os nossos arranjos ficam completamente diferentes. E é isso que é incrível, porque a gente consegue colocar, usando a mesma técnica, usando os mesmos conhecimentos, de cada um tem o seu olhar. Olha que linda a cor dessa hortênsia, gente, eu não resisti. Ó, no mesmo maço, ó, 3 paletas lindas de hortênsia, tá? Então eu vou trazer uma delas, provavelmente eu vou usar aqui, eu vou escolher qual a cor que a gente vai usar. Essa aqui, ela vai ser a minha flor em destaque do meu arranjo, tá? Todo arranjo tem que ter uma espécie que seja a de destaque. Nem que seja, você vai escolher aquela que mais chama atenção, tá? Quem é do curso AME sabe que a gente faz uma classificação dessas flores. Eu vou explicar pra vocês aqui melhor a hora que eu for montar ele. E aí o gostoso da gente se inspirar é que eu tô fazendo toda a limpeza, tá? Meninas, algumas das minhas flores já estão prontas. E aí a gente começa, tá? Tem bastante folhagens aqui, eu peguei esse vaso transparente pra ser algo que combine facilmente com qualquer ambiente, tá? Vaso alto, tá? Um vaso como esse, que tem essa altura aqui, ó. Vamos pensar uns 30 centímetros, 40 centímetros. É um vaso que a hora que a gente começa a montar, ele provavelmente vai chegar numa altura como essa, ó. Por quê? A gente tem que observar muito essa questão da proporção, tá? A gente tem que tomar cuidado para de repente a gente não fazer um arranjo muito vertical, né? Então assim, eu gosto muito da gente trabalhar as laterais, a gente quebra um pouco essa altura, tá? Então aqui, ó, meninas, vou começar com a minha flor de destaque, tá? Que vai ser a hortênsia. Ó, aqui, o que eu fiz? A Sara tá contando aqui sobre a hortênsia dela. Aqui, Sara, existe uma maneira, um truquezinho pra gente cuidar dessas hortênsias. O que a gente faz? Porque as hortênsias, elas são flores que respiram pela flor, né? Então, por isso que ela é muito sensível em um ambiente como os nossos aqui, que é muito quente. Diferentemente das outras espécies que a prioridade está no caule, ela respira pela flor. Por que ela fica muito bem, ela se adapta muito bem em ambientes mais fresquinho? Porque além dela estar ali, se ela estiver plantada ou se ela estiver na água, ela está absorvendo água através da sua flor. E aí, neste caso, quando a gente mora em um lugar muito quente, ela não consegue respirar, é como se o ar quente estivesse abafando ela. E aí a hortênsia, o que ela faz? Ela murcha, tá? Então qual que é a dica aqui, né, que a gente tem aqui nessa região para as hortênsias? A gente molha a hortênsia, a gente molha a flor dela. Então a gente deixa a flor dela geladinha, a gente deixa ela na água e quando a gente tem uma estrutura, a gente ainda coloca na câmara fria. Se você não tem, eu já usei muito a geladeira da minha casa. Então eu molhava a minha hortênsia, colocava ela dentro de um vaso cortadinho e deixava dentro da geladeira. Ou seja, a temperatura estava completamente diferente do externo, tá? Então isso ajudava muito, ajuda muito, tá? E aí o que eu vou fazer? Ó, vou medir mais ou menos a altura que eu quero a minha hortênsia. Corto aqui na diagonal e vamos começar a nossa composição. Meninas, eu quero que a minha hortênsia seja o meu ponto de destaque, mas isso não quer dizer que eu não tenha nada nada mais de interessante. Eu sempre falo, uma coisa que eu aprendi, né, e meio que na marra, e que eu já contei toda essa história pra vocês, é o seguinte, quanto mais variedade a gente tiver, mais incrível ficam os nossos arranjos, tá? Então, abuse da variedade, explora essa diversidade que a gente tem e vamos colocar a criatividade no ar, vamos colocar a criatividade para trabalhar. Ah, Muriel, mas eu não sou tão criativa, eu tô com algumas dificuldades, é para isso que existe os passo a passo, não é mesmo? Quem que tá acompanhando as lives? A gente tem passo a passo para tudo, meninas. A gente vai fazer um evento, né, na próxima semana, depois eu vou dar maiores informações para vocês, para eu contar um pouquinho, é porque a gente tem um pouco de prazo aqui, né, horário, né, pra gente poder explicar as coisas, mas eu vou explicar depois, num outro evento,
um passo a passo rápido para você começar, para você desenvolver essa habilidade que vocês falam aí que não tem, tá? E aí a gente vai medindo aqui o vaso, a gente vai trabalhando essa proporção, né? Eu vou virar um pouquinho aqui pra mim, mas já mostro pra vocês. Aqui, gente, eu tô pegando folhagens, tá? Eu amo colocar folhagem nesses arranjos, eu acho que eles ficam cada vez mais natural. Arranjo com cara de fui ali, busquei, fiz um punhado. Sementes é muito importante, tá? Quem conhece a classificação das flores do curso, eu sempre falo, tem que ter textura, tá? Então a gente tem que ter essa coisa da textura, ó, semente de eucalipto, tá? Eu queria ter eucalipto aqui, mas eu não consegui também. E é isso, se você tem mais ou menos a base do que você precisa para montar os seus arranjos, você vai se adaptando, porque nem sempre você vai conseguir todas as espécies que você quer, tá? Então a gente se adapta. Eu mesmo queria um tipo de folhagem para hoje, não consegui, e aí a gente se adapta a outras, as que tiverem. O importante é a gente ter todos os elementos necessários para a gente conseguir fazer os nossos arranjos, tá? E aí, ó, tem uma folhagemzinha aqui, que é essa aqui, ó, deixa eu pegar um pedacinho dela. Olha só. Esse aqui é o chorão, meninas. Ó como que é a folhinha dela, ó. Ela cai, né? Olha que legal. E eu gosto, assim, todo arranjo, todo vaso que é muito alto, que ele às vezes tem ele é muito comprido, assim, ó, pra gente vencer um pouco essa questão do comprimento dele, a gente faz um detalhezinho aqui com alguma coisa caída. Poderia ser uma semente pendente, poderia ser uma florzinha que eu gosto bastante, que se chama amarantos, que a gente não tem aqui. Mas, ó, a gente coloca aqui, ó, vou cortar melhor. Essas flores são totalmente diferentes daqui. É, olha só, né? Provavelmente a gente... E esse que é interessante, né? As flores daqui, ó, é diferente de outros lugares, né? Sem dúvida. E elas se adaptam naturalmente por aqui. E olha que interessante, existem flores que elas são exportadas, elas são importadas, né? De lugares... Ó, aqui, ó, isso aqui é o delfínio, olha a cor. Meninas, olha a cor dessa flor. Olha como que ela é comprida. A gente compra ela dessa maneira aqui, ó. O que eu vou fazer? Olha o pecado, né? A maior parte de floração dela está nessa parte daqui de baixo. Só que eu vou ter que cortar, tá? E não sofra, eu já sofri muito com isso. A gente limpa. Vamos limpar pouco para deixar ela comprida. Mas eu tenho que cortar, porque senão ela não vai caber no meu vaso, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó. E eu tenho que limpar, meninas, porque quem é do curso AME sabe, flores na água, elas apodrecem, então nada vai adiantar se eu tiver, por exemplo, com elas dentro da minha água, 2 dias depois ela vai ficar totalmente apodrecida, tá? Então vamos tirar, não tenha dó, vamos tirar, tá? Sem medo de ser feliz. E aí, vamos lá, vamos falando dessas flores, ó, chuva de prata. Chuva de prata, ó, a chuva de prata é o seguinte, meninas, elas são sensíveis demais. Aliás, todas as flores aqui desse arranjo é super sensível. Mas o que a gente faz com flores sensíveis? A gente cuida delas, a gente cuida da água, a gente a gente começa a cuidar um pouquinho mais para que elas possam durar mais, tá? Mas a gente sabe que ela tem um prazo de vida, com aquela média que a gente sempre fala aqui, é de 7 a 10 dias, tá bom? Então, é trabalhar elas para elas durarem esse tempo, curtir a sua floração, curtir a sua beleza e trocar, tá? Se esse aqui fosse um arranjo para venda, né? É bom a gente orientar os nossos clientes, o tempo de vida, como que eles poderiam cuidar de uma maneira mais eficaz. Isso é importante, sim, tá? Então, tem que olhar a água, eu já contei sobre isso. Ah, vai ter que cortar todo dia, limpar essa água todo dia? É importante, sim, tá? É importante que a gente faça essas flores, essa limpeza. Porém, caso você não consiga por algum motivo, eu já mostro daqui, tá? Porque tá meio apertadinha, tá ficando meio apertada aqui. Caso a gente não consiga trocar todos os dias, porque vai ter alguma dificuldade, existe aqueles sachês, né? Aqueles sachês que eles deixam...
Ó, e eu tô com aqui o meu cortador. Esse cortador aqui é aquele cortador mais resistente que eu falo. Ele é ótimo pra gente fazer corte desse tipo de hastes, ó. Que são hastes mais robustas, né? Isso é semente de eucalipto, tá? Ó como que ela tá grandona, né? Como o meu arranjo ele vai ficar alto por conta dessa flor aqui, ó, que é o delfine que eu contei pra vocês, eu vou dar altura pra ele pra dar proporção, porque se eu faço ele muito baixo, ele vai ficar desconecto com aquela flor muito alta. Então eu vou fazer o seguinte, já que eu vi que ela tá bem autona e eu não quero cortar tanto, né? Eu expliquei pra vocês, né? Não tem jeito, a floração dela tá muito mais embaixo do que em cima. Então a gente tenta usar o máximo que a gente consegue. Cortar mais um pouquinho aqui para isso aqui dar altura e dar uma proporção para o nosso vaso, tá? Aí eu vou pegar mais uma dela. Tem aqui, ó, o maço dela é bem... Olha aqui que linda. Gente do céu. Isso aqui é natural. Algumas elas são até mais azulzinhas. Mas é natural. Que mais? Ó, chuva de prata, eu já falei dela. Ela é assim, tá, gente? Ela não tá morrendo, ela é assim, ela é bem molinha. E esse movimento dela, ó, que vai deixar o nosso arranjo bem interessante, tá? Então, flores robustas, a gente solta. E aquelas mais miudinhas, aliás, flores robustas a gente prende. E as flores mais molinhas, como essas aqui, ó, com uma chuva de prata, a gente solta, tá? Ó, flores miúdas, ó o tamanhozinho dessa, mini rosa. Vamos dar um destaque aqui pra ela, bem aqui, ó, peraí. Aqui tem o cravo. Cravo. O cravo não brigou com a rosa. Olha lá. Oi? Qual é o estilo desse arranjo? Elaine Soares. Elaine, eu adoro essa coisa do estilo, né? O que acontece? A gente fica muito preso a estilos. Será que vai combinar, né? O que eu vou fazer? Porque as espécies escolhidas me remetem a determinados estilos, né? Mas isso não necessariamente quer dizer que todos os meus arranjos vão seguir o mesmo estilo, porque constantemente nós estamos trocando as espécies de acordo com as necessidades ou do cliente ou do que existe, não é? Então esse arranjo, provavelmente com essa fluidez das flores, com essa coisa aqui ó, da chuva de prata, que ela tá mais caindo, né? Elas estão mais sinuosa, ela vai me remeter a um estilo mais inglês, um estilo mais delicado, tá? Então assim, quando a gente define as espécies, a gente já está praticamente definindo o estilo do nosso arranjo. Isso também a gente pode se dar normalmente pelas cores, né? Então, assim, a cor aqui também, ó, ela tá muito delicada. Veja, a gente usa tons de roxo, tem o azul, tem não é nenhum bordão, é tipo um bordão rosinha. Então ele tá num estilo mais delicado, né? Diferente se a gente estivesse trabalhando com um arranjo menor, com flores mais miúdas, aí ele ia ficar um estilo mais delicado, né? Então, assim, a assimetria com certeza vai ter, porque é uma personalidade minha. E aí é aquela coisa que eu tava contando pra vocês. O mais interessante da gente trabalhar com arte é que a gente pode olhar arranjos e trabalhos de outros profissionais. A gente pode até comprar as mesmas espécies. Mas sabe o que vai acontecer? Cada um vai colocar a sua identidade, a sua maneira de olhar nos arranjos, em cada arranjo. Por quê? Porque é instintivo. A gente aprende as técnicas, a gente aprende a maneira de fazer. Mas na hora da gente desenvolver, a gente começa a desenvolver um olhar pessoal, né? Tem pessoas que você bate o olho nos arranjos, você já consegue entender, isso aqui é de alguém, né? Isso aqui, ela não é um estilo, ele é uma personalidade de alguém. E isso é muito legal, tá? Então, assim, no meu ver, isso aqui é um estilo mais... não chega a ser romântico, porque eu acredito que o romântico seria mais flores miúdas. Mas é o estilo mais inglês, porque ele tá muito fluido, né? Se a gente olhar, ó, ele tá muito soltinho, uma coisa bem desconstruída, leve, né? Que é uma maneira de fazer, de florir, que eu gosto bastante.
Então, assim, a técnica para fazer esses arranjos mais fluidos, de maneiras mais desconstruída, de maneira mais harmônica, é a gente entender a classificação dessas espécies, que é o que é difícil pra gente, é difícil, assim, a gente conhecer todas as espécies de flores, os nomes, né? Mas quando a gente entende a classificação delas, o que se torna uma flor miúda, o que é uma flor mais robusta, como que a gente coloca ela dentro dos arranjos, ó, como que a chuva de prata é. Ela fica, ela vai ficando molinha, tá? Então ela é bem delicada, ela é bem inglesa, assim, meio estilo dela é bem desconecta, assim, ela sai do arranjo. Se fosse um arranjo na espuma floral, por exemplo, quem já trabalhou com espuma floral, se for um arranjo na espuma floral, essa flor chuva de prata, ela não se comporta. Por quê? Olha só como que é o estilo dela. Se você pegar nela, ela é mole. Ela é da família, por exemplo, do estilo da tulipa. É delicada, se você pegar muito nela, ela quebra, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso, tá? Então, algumas flores, a gente já condiciona até o tipo do arranjo que a gente vai colocar, né? Se ele vai ser na espuma floral. Ó, aqui eu tô juntando as sementes, porque eu quero fazer um agrupamento delas, porque elas estão muito miudinhas e eu não tô achando que ela tá dando destaque. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar elas, ó, tô cortando aqui. Vou pegar mais. E aí eu vou fazer um agrupado nela num cantinho aqui pra deixar bem charmosinho o lado. Flores miúdas, né, meninas? A gente solta ela no arranjo, né? E aí, quando você tem muitas flores miúdas ou muitas flores robustas, ele deixa seu arranjo um pouquinho desorganizado. E aí, o que eu faço aqui, ó? Eu dou uma centralizada aqui nele pra poder deixar ele mais organizadinho. E aí vamos construindo esse arranjo aí, a lá, em inglês, a lá desconstruído. Gente, o que eu gosto dos arranjos é essa desconstrução, é essa naturalidade. É a gente pegar algo vivo, algo que já existe, né? E tentar aproximar ele da maneira com que ele estaria no seu ambiente natural, tá? Então, assim, Muriel, eu sempre me conectei com os arranjos que eu pudesse enxergar neles naturalidade, tá? Por mais que muitas vezes eles estão armados, eles estão montados na espuma floral, porque eu acho que quanto mais fluido o arranjo estiver, mais encantador ele vai ser, tá? Então, assim, arranjos muito compactados, com muitas espécies de flores do mesmo estilo, né? Deixa os arranjos muito redondos, muito armado, então isso não me agrada muito. Então, isso é o que me encanta, tá? Foi o que me encantou desde quando eu comecei a trabalhar com flores e é o que eu costumo fazer sempre até hoje nos meus trabalhos. Então, mesmo que eu tenha algum cliente, por exemplo, mas eu gosto do estilo mais redondo, né? Eu costumo falar assim, bom, vou fazer um estilo, que é um estilo que eu costumo fazer, que é um estilo que eu gosto, que é um estilo que eu conheço, né? E se por acaso você não gostar, tá tudo bem. E é incrível, gente, as pessoas às vezes não sabem, não conhecem. Se eu chegar talvez pra minha avó e falar, eu vou fazer um arranjo desconstruído pra senhora, é capaz dela falar o que ela tá querendo dizer com isso, né? Quer dizer que ele vai estar totalmente desarmônico? O que quer dizer? Sei lá. Então, assim, às vezes é as nomenclaturas, às vezes é o tipo da maneira com que a gente aborda, tá? Então, assim, isso é uma das coisas que a gente... É até uma maneira da gente se posicionar até no mercado. Não é do jeito que 100% que o cliente quer. Não é exatamente do jeito com que ele quer que a gente faça. Muitas vezes ele não sabe. Se você nomear o seu arranjo, ele não vai saber o que você quer dizer com isso. Mas se você apresentar o seu trabalho, mostrar o resultado, muitas vezes era exatamente isso que ele queria, mas ele não sabia falar, né? Não sabia explicar. E aí, ó, lembra do chorão que eu falei pra vocês? Ó, ele é uma folhagem que ela cai. Eu gosto de usar muito ela pra gente vencer tamanhos de vasos. Às vezes a gente tem um vaso muito comprido, aí fica aquele vaso compridão. Eu pego espécies de flores assim, ó, pode ser essa folhinha que ela é bem delicadinha, poderia ser uma outra espécie, uma semente caída, entendeu? Eu acho que isso aqui dá um charme para os arranjos. Então eu vou colocar ele bem aqui na nossa frente. A gente já colocou um pouquinho.
Vou deixar aqui um pouquinho para vocês verem aqui. E aí nós vamos criando forma, né? O que acontece, gente? Esse arranjo, ele é um arranjo que vai ter a tendência de ficar mais alto, porque o nosso vaso é muito alto e as flores escolhidas são flores sem, igual o delfino. O delfino, ele sobe, né? A gente não, se a gente virar ele, ele quebra. Então, ele tende a ter uma altura, tá? E quando a gente tem um arranjo com uma altura, a gente tem que entender que a melhor posição para ele estar vai ser sempre com a parede para trás. Então ele tem que estar no fundo de um aparador, ele tem que estar de repente no fundo de um home, né, na frente de uma televisão, mas num canto, né? Salada russa. O que é salada russa? Seria o estilo Sara. A Sara tá falando que na cidade, na onde ela mora, esse estilo, pelo que eu entendi, se chama salada russa. Legal, não conhecia isso não. Aqui a gente não tem essa definição. Mas aí, meninas, o que a gente tem que entender? Aonde vamos colocar um arranjo alto, né? Aonde que poderia se colocar um arranjo que tem uma altura considerável como essa? A primeira coisa quando o seu cliente vai contratar, quando o seu cliente vai pedir, eu quero fazer um arranjo, primeira coisa que a gente precisa entender é para onde que vai esse arranjo. Porque nada adiantaria eu fazer essas escolhas de flores se esse arranjo, por exemplo, fosse como principal função dele estar no centro de uma mesa, né? Numa mesa de jantar, isso poderia atrapalhar o convívio, né? E de repente aquilo não agradar muito bem. Então, é interessante a gente saber estar atento a isso, tá? Para onde que nós vamos colocar esse nosso arranjo. Neste caso, sabendo que a gente está trabalhando com delfínio são flores grandiosas, né? Você viu a altura que ela tem? Então, flores assim, a gente precisa já saber. É importante a gente saber que provavelmente você vai ter que colocar ela vou colocar essa aqui junto com a outra espécie. A gente tem que colocar ela junto com num ambiente onde não vai atrapalhar. Por quê? Vai se tornar um arranjo mais robusto, mais imponente, né? Ó, olha aqui as chuvas de prata. Eu já vou dar um foco para ela melhorzinho para vocês verem melhor, tá? Então, assim, colocaria num hall de entrada de uma casa, bacana, porque ele é impactante, ele é grande, ele é alto, ele tá harmonioso, embora ele tá com flores de contrastes, né? Mas ele tá harmoniosa, ela tá delicada, né? Então, daria pra gente colocar. Que mais? A gente poderia colocar no home de uma sala, se tiver um espaço com altura bacana, dá pra gente colocar assim também, né? Então, ó, vou cortar um pouquinho da delfine aqui para ela dar uma harmoniazinha ali, sempre na diagonal. Vou tentar colocar aqui no cantinho. E observar também o seguinte, este vaso, ele tem uma alturinha, ele tem uma boca curta, pequena, né? Então, a gente vai chegando um momento que a gente vai ficando limitado com essas composições. E não precisa colocar muito. Nós não precisamos, não é sinônimo de beleza, de modernidade, ou enfim, de qual for a outra situação, você colocar muito excesso, tá? A gente só precisa, ó, tá vendo que fica um charminho aqui, né? Olha só, é um estilo super inglês, super soltinho, flores ao mesmo tempo delicada, mas é um arranjo que não vai passar despercebido. Se você colocar no hall de entrada, colocar num aparador, num buffet da sua casa, sem dúvida vai chamar atenção, vai ser extremamente inesquecível, né? Até porque, meninas, se vocês souberem o aroma que tá aqui, tá? Chuva de prata, ela deixa um cheiro muito, muito, muito forte. Mas é forte e gostoso, tá? Tipo, ela é difícil não passar despercebido. É isso que eu quero dizer. E agora nós vamos finalizando aqui com o nosso, ó, folhagens de camélia. Olha que legal. Olha que bonita elas. Ela tem uma, olha aqui, ó. Ela tem parece que ela tá encerada, né? E olha como que ela tem uma curva.
Tá vendo? Essa curvatura, ela já me direciona para o lado certo que eu vou colocar no meu arranjo, entendeu? Então, as flores naturais, elas dão isso para nós, elas dão ainda até uma pista de uma maneira com que a gente pode colocar nos nossos arranjos pro lado certo, porque se você mudar demais, ela quebra, tá? Então, é importante a gente saber disso também. Quando a gente começa a montar, a gente já vai vendo os lados, né? As melhores proporções, não é? Ó, eu vou limpar aqui um pouquinho pra gente poder mostrar pra vocês. Qual que dura mais? Qual que você tá falando? Essa dura muito na rancha. Ah, a camélia, né? Sem dúvida. Essa aqui a gente vai eliminar as demais e ela vai estar aqui. Plá! Meninas, ó, um arranjo bem charmoso. Temos caída, temos hortênsia, ó, delfínio azul dando um contraste, folha de camélia, tá? Um arranjo que ele provavelmente ele tem que estar em ambientes mais, vou descer um pouquinho essa hortênsia aqui, ó. Ele tem que estar em ambiente com espaço, com altura, para deixar charmoso do jeito que tá. Imagina isso aqui para um chá, né? Um jantar. Então, são todas possibilidades da gente poder fazer composições, tá? Então, olha só, esse é o nosso arranjo. Chuva de prata fazendo um caimento aqui, ó. Olha. Esses são os detalhes. Então, pra gente poder compor... Ai, Muriel, você vai me perguntar aí, tá, e pra onde que a gente poderia, como que a gente pode vender, né? Gente, existem zilhões de possibilidades e técnicas da gente poder ser persuasiva, da gente poder compor flores, arranjos de maneiras mais assertivas, né, para os nossos clientes. A gente só precisa entender quais são eles, o que eles desejam, quais são as espécies certas para o momento certo, para as ocasiões certas. Existem 4 pilares que eu sempre falo aqui para vocês, né? É a gente entender qual é o clima, qual é a ocasião, qual é a proporção quando a gente tem um vaso, e qual é a proporção, ocasião e a... Ai, gente, deu um branco aqui. Enfim, existem 4 pilares importantes que eu sempre trabalho, que eu sempre conto pra vocês. E é o estilo, isso mesmo. Por que eu tenho isso no meu radar? Porque todas as vezes que um cliente procura a gente, toda vez que um cliente ele deseja fazer uma composição, as pessoas ficam por onde começar, não é mesmo? E se a gente tem perguntas-chave para a gente fazer na hora certa, nós já conseguimos fazer a composição ou pelo menos mensurar os estilos de espécies que a gente pode utilizar para a gente ser mais assertiva e mais rápida, para a gente não perder muito tempo, tá? Então assim, ó, um arranjo como esse que eu fiz aqui para a gente demonstrar estilos, para a gente demonstrar tamanhos, proporções, é um arranjo que a gente pode considerar que precisa de ambientes maiores, ambientes com maiores espaços, sabe? Então, assim, isso se alguém tivesse falado, eu tenho um hall de entrada, eu tenho um aparador, eu não sei o que eu coloco, eu quero um volume, eu tenho pé direito, isso tudo ajuda na hora da gente já pensar num tipo de arranjo. Outra coisa que define a maneira com que você vai colocar os seus arranjos é um vaso, né? Se você tem um vaso muito aberto, um vaso muito fechado, aqui eu tenho um vaso super mais fechadinho, ó, é um cilindro. Então, um vaso cilindro, deixando ele de ladinho aqui, ele tende a ser um arranjo que vai ter mais proporção para cima, né? Um arranjo maior, mais baixo, ele tende a ter proporções laterais. A gente poderia fazer arranjos maiores aqui, mas depende do tamanho das espécies que eu estou utilizando. Eu já fiz um arranjo nesse mesmo vaso com espécies menores, miúdas, a proporção dele foi bem pequenininha. Então, assim, na hora de escolher essas espécies, você já vai, quando você já tem um vaso, você já sabe a ocasião, você já sabe para onde vai, né, que são os 4 pilares que eu comentei, você já sabe o que escolher. Imagina que se você quer um ambiente pequeno, para uma coisa mais singular, uma coisa mais, mais reservada. A gente não compra um delfínio, a gente não investe num delfínio. Delfínio não é uma flor tão simples, não é uma flor bonita, uma flor de impacto, né? Eu trouxe ela justamente para fazer um arranjo impactante, um arranjo alto, um arranjo que chame a atenção. Então,
essas 4 pilares, essas 4 perguntinhas que a gente tem que estar na cabeça, ela acaba nos ajudando na hora de fazer as escolhas. Aí a gente volta lá atrás, quando eu falei pra vocês que uma das minhas maiores medos era não saber o nome das flores. Neste momento não é importante. Nesse momento a gente tem que ter essa concepção dos 4 pilares e a gente tem que ter noção de proporção. Tamanho delas, grande, pequena, robusta, miúda, que é tudo que a gente fala aqui em live, tudo que a gente traz aqui, né? E tudo que tem no curso também. Meninas, então é isso. Eu queria só fazer uma demonstração para vocês de um arranjo floral diferente, né? Cheio de cores, cores interessantes. Aqui a gente tem hortênsia, a gente tem cravo, a gente tem chuva de prata. Olha como que ela é linda. E ela é caidinha desse jeito mesmo. Temos o chorão, que são folhagens que caem. Então a gente consegue deixar o arranjo mais caidinho, né? Assim, a gente consegue vencer essa altura do nosso vaso. Imagina que se ele fosse um vaso maior, o chorão ele ia ficar mais charmoso ainda, né? Então é isso, tá? Na próxima, ainda nesta semana faremos lives, então eu espero vocês aqui. Eu quero ter todas vocês aqui comigo e eu quero agradecer a presença de todas, tá bom? Um beijo grande pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima live.